Bom, vamos abrir a palavra de Deus, Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Agora, Efésios capítulo 3, é um texto bastante parecido, né? Bem correspondente a este. Efésios 3, 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Nosso Pai, mais uma vez te buscamos, em nome do Senhor Jesus, suplicando ajuda, auxílio, para meditarmos a Tua Palavra, para compartilharmos a Tua Palavra. Nosso coração é necessitado, nosso entendimento carente. Só o Teu milagre pode nos abençoar, pode edificar a nossa vida e nos transformar para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. É isso, Pai, que te suplicamos neste momento. Amém. Bom, esses dois textos que lemos, né, temos Paulo orando a Deus, né, em favor da igreja. E ele pede, né, ao Senhor, ele suplica ao Senhor que a obra de salvação, ou o Evangelho, né, de Jesus Cristo, produza na vida dos santos uma história, né, maravilhosa, que glorifique a Deus neste mundo e que transforme os santos em verdadeiros filhos de Deus, né, para a glória do seu nome. Aqui, em Colossenses, né, capítulo 1, que lemos, volte aí se você... No versículo 10, né, Paulo resume isso, né, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra
e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos, né, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Então, a súplica, né, do apóstolo Paulo é esta. É isso que ele coloca diante de Deus. Esse é o desejo do seu coração, né? E verdadeiramente a igreja, os filhos de Deus, experimentem, né, uma vida plena em Cristo Jesus. E glorifiquem o Senhor neste mundo, né, agradando, fazendo a sua vontade plenamente. Mas a outra questão que aparece aqui, que está na súplica de Paulo, né, é qual seria, né, a fonte de poder para que essa jornada santa, né, seja realmente a experiência de cada um de nós. Ou seja, de onde vamos tirar poder, ou de onde procede o poder que vai nos sustentar, né, que vai nos conduzir desta maneira, né, aqui neste mundo, para a glória de Deus. Porque podemos, irmãos, tentar obter, né, forças para agradar a Deus no lugar errado. Né? Podemos encher o nosso coração com um falso poder ou com uma falsa força. Podemos beber numa fonte não genuína, né? E podemos ter decepções, e vamos ter decepções se for esse o caso, né? E quando descobrimos que aquilo que sustentava a nossa vida não é genuíno, né? A nossa decepção vai ser grande, o prejuízo já estará estabelecido, com certeza, né? Então eu quero compartilhar com os irmãos, né, o que Paulo declarou no verso 11. Presta atenção, olhe para o verso 11, né? Sendo fortalecidos, Paulo reconhecia, né, ele via a necessidade de que precisamos do poder de Deus para sermos bem-sucedidos nessa jornada, né? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Paulo descobriu, né? O Senhor revelou a Paulo. Esta foi a experiência de Paulo. Estava sendo a experiência de Paulo, que o poder capaz de conduzir o homem, esse poder de Deus capaz de conduzir o homem, conduzir o salvo até o fim, fazendo com que ele agrade a Deus aqui neste mundo, está relacionado ou tem como fonte a glória do próprio Deus. Se o nosso coração não for conduzido para este lugar, nós vamos ter muitas dificuldades. Certamente não seremos bem-sucedidos nessa jornada. Paulo, ele havia descoberto isso, né, por graça de Deus. Tanto é que ele está orando e pedindo a mesma coisa para os amados irmãos, que eles fossem fortalecidos, não com qualquer poder, não com qualquer força, mas com aquela força, né, que procede, ou que é segundo a glória de Deus. Para que haja verdadeira perseverança
verdadeira longanimidade e alegria de Deus. E também gratidão a Deus, fazendo com que cada santo se torne verdadeiramente idôneo, e participantes da herança de Deus. Então eu quero, inicialmente, compartilhar com os irmãos algumas coisas que nós podemos tomar como substituto, ou ter como substituto desta fonte gloriosa, que Paulo menciona aqui no versículo 11 de Colossenses. Lá em Efésios ele repetiu isso. Não sei se você prestou atenção. Deixa eu ler de novo. No verso 15, de quem toma todo o nome, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo está fazendo a mesma oração, pedindo a mesma coisa, que os irmãos ali de Éfeso também fossem fortalecidos, segundo a riqueza da glória de Deus, para que eles pudessem, então, viver a vida vitoriosa, como deseja o Senhor. Mas, irmãos, nós podemos cometer o erro de ter no nosso coração, na nossa experiência, algumas coisas que concorrem com isso, ou às vezes até substituem essa fonte única, capaz de nos dar o que tanto precisamos. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, como fonte de força, mas insuficiente, ineficaz, seria a própria teologia. Muitas vezes, irmãos, a nossa força, a nossa fonte de poder, podem estar repousando na teologia que temos, ou nas doutrinas que nós compreendemos, ou nas explicações que a nossa teologia concede, empresta para o nosso coração em forma de convencimentos e de respostas para as nossas perguntas. Mas isso pode, apesar do seu valor, da sua importância, da necessidade que nós temos de ter no nosso coração uma boa teologia, um bom doutrinamento. Nossa fé, ela é uma fé que está apoiada numa teologia bíblica, As nossas certezas, elas se amparam, sim, nas respostas que a nossa teologia traz, para o nosso coração. Mas nós precisamos muito mais do que isso. Nós precisamos de um poder muito maior do que este que a teologia pode conferir ao nosso coração. Até porque o conhecimento,
né? A teologia, as nossas doutrinas, elas podem até gerar no nosso coração alguma coisa ruim, né? Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 1, nesse texto ele está falando e ensinando sobre o pecado da idolatria, mas no versículo 1 ele fala algo interessante. Ele diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo está reconhecendo, né, que ali em Corinto eles, e o próprio Paulo está incluído nisso, né, eles sabiam distinguir entre a doutrina correta em relação ao único Deus, né, o Deus verdadeiro, e aquilo que não passava de ídolos, né? Deuses falsos criados pelos homens. E Paulo, ele diz, olha, nós somos detentores desse saber, né? Nós temos essa teologia correta. Aí ele faz quase que uma observação, né? Como se ele abrisse um detalhe a mais aí, né? Ele diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica, né? A teologia, quando não bem conduzida, apesar do valor, da importância que ela tem, ela pode ainda causar esse mal ao nosso coração, né? Pode nos conduzir a algum tipo de orgulho, né? Algum tipo de soberba, algum tipo de comportamento reprovado por Deus, né? E, portanto, há perigo nela, né? Há perigo no saber. É isso que Paulo está destacando aqui, né? Então, nós precisamos de muito mais do que a melhor teologia, apesar da importância que ela tem, né? Porque se ficarmos por conta apenas da nossa teologia, um dia iremos descobrir da pior maneira possível, né, que a nossa teologia não será capaz de nos conduzir até o final. Se olharmos para a história, nós encontraremos muitos teólogos, grandes teólogos, que apostataram. E alguns deles se tornaram hereges, né? E fizeram um estrago na igreja, disseminando mentiras, né? E coisas que não procedem do Senhor. Chegou uma hora que esta fonte secou no coração deles, né? E eles pereceram. Eles sucumbiram na jornada. Por isso Paulo está orando a Deus, né, que os irmãos fossem fortalecidos ou enriquecidos segundo o poder da sua glória. Segundo o poder da sua glória. Uma outra coisa, irmãos, que nós podemos tomar, né, momentaneamente ou temporariamente como fonte de poder, pode ser a normalidade da vida, ou seja, tudo está bem, eu estou, portanto, de pé. O Senhor Jesus, em Lucas 12, versos 19 e 20, ele conta a parábola daquele homem que, num determinado momento, ele
colheu muita coisa na sua fazenda, ele ficou com bastante suprimento, né, nas suas mãos. Ele encheu os seus celeiros, ele abasteceu a sua despensa, ou seja, a sua conta no banco estava bombando, né? Ele estava com saúde, todas as coisas estavam no lugar, os filhos, estou aumentando um pouco aqui, viu, irmão? Os filhos estavam bem, né? Tudo estava tranquilo. E o que ele faz? Né? Diz, olha, tenho por muito tempo, e agora é só descansar, desfrutar e sou inabalável, né? Mas qual foi a palavra do Senhor? Então direi à minha alma, disse o homem, né? Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? A normalidade da vida deste homem aqui acabou de repente. Era a sua segurança, a sua fonte. Mas de repente aquilo foi tirado dele. Irmãos, a palavra de Deus, ela mostra que não há nada nesse mundo que seja estável de verdade. Todas as coisas aqui são fracas e são abaláveis e caem. E quando nós temos a aparente normalidade das coisas como nossa fonte de poder, algum dia nós vamos descobrir, e quase sempre da pior maneira possível, que a nossa fonte de segurança era falsa. E os nossos pés, então, terão dificuldades para continuar. Vocês se lembram de Jó? Jó estava tranquilo, né? Tudo estava bem, seus filhos, suas filhas, sua riqueza, mas no momento ele perdeu tudo. Mas Jó, na sua jornada com o Senhor, demonstrou que a sua maior segurança não estava na normalidade da sua vida, porque, por graça de Deus, ele permaneceu. E quando tudo lhe foi tirado, a sua vida não acabou. Eu não sei se esse é o caso, né, de algum de nós aqui. Tudo está bem. Tudo está no lugar. Se essa for a sua fonte, irmão, é bom rever rapidamente, porque isso não dura para sempre. Isso não é capaz de te levar até o fim. Não foi esta a oração que Paulo fez, não foi isso que ele pediu na sua oração. Não foi isso, né? O Senhor Jesus não nos prometeu
essa condição de normalidade, né, até o fim. Pelo contrário, a palavra de Deus nos adverte, né? E quem construir a sua casa na areia vai ser visitado certamente por ventos, por chuva, por todo tipo de dificuldade, e ela pode cair. Não é difícil a gente encontrar pessoas prostradas aqui. Quando acontece algo que ela não conta, ela não espera, porque o que ela espera é a normalidade da vida. Minha vida vai tranquilinha até o fim, né? Até o jeito de morrer ela já programou, ela já imaginou, né? Vai ser assim. Né? Aquele último suspiro assim agradável, né? As contas tudo paga, tudo certinho, muita idade, tudo tranquilinho. Uma outra fonte falsa é a própria força humana, né? E aqui, quando o homem é jovem, ele tem uma tendência muito grande de se apoiar nisso. O apóstolo Pedro, na primeira carta, versículo 24 e 25, ele disse assim: pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. O homem tem uma tendência muito grande de confiar na força do seu braço. E o homem jovem, muito mais. Só que a palavra de Deus diz que os seus dias são poucos, o seu tempo é breve. E aqui Pedro compara isso, descreve isso como acontece com a erva. De manhã, a erva está bonita, a sua flor é cheirosa, mas saindo o sol, a flor murcha, seca e cai, e tudo acaba. Assim é a vida do homem. Então, amados, se queremos ir até o fim, essa força aqui, esta fonte aqui, não é capaz de produzir isso. Observe que tem pessoas, né, tem cristãos que tá só o bagaço, mas se comporta como se fosse, sabe, o cidadão mais forte do mundo, né? Não admite que está envelhecendo, que está diminuindo, né, que está caminhando para a morte. Não recebe isso como uma coisa normal, verdadeira, né? Ele vive num mundo de fantasia. A força nossa, ela passa, irmão. Não é verdade, Walter? Verdade. Os irmãos que são mais jovens aí, né? Não confie nisso. Os dias passam. Nós envelhecemos. Nós perdemos o vigor. Tudo se torna mais difícil. E nós precisamos de um poder muito maior do que aquele que a nossa carne, que o nosso braço é capaz de nos conceder. Poder este, né, que procede de Deus. E Paulo está suplicando esse poder,
poder que vem da glória de Deus. Esse precisa encher o nosso coração quando somos jovens, mas quando chegarmos à velhice, da mesma maneira, porque a força do braço terá ido embora, mas a força da glória permanece, e permanece cada vez maior. Paulo disse, olha, o meu corpo está sendo desfeito, a minha casa terrestre está sendo destruída, mas eu sei que tenho da parte de Deus, nos céus, um palácio, uma casa não feita por mãos de homens. Ou seja, ele estava falando do seu corpo glorioso e eterno, que ele receberia do Senhor Jesus. Ele disse, por isso eu prossigo. Enquanto você é jovem, você diz, eu vou, mas quando você ficar velho, você vai pensar de um outro jeito, Senhor, me leve. Me coloque lá. E esse poder que faz isso vem de Deus. Não será seu. Uma outra fonte errada, enganosa, que muitas vezes tenta roubar esse lugar que pertence a essa força gloriosa que vem do Senhor, é a força dos sonhos do nosso próprio coração. Quantas pessoas vivem a sua vida inteira correndo atrás de um sonho que ela tem? E está cheio de músicas aí, chamadas evangélicas, que abordam esse tema. Meus sonhos. Que sonho, irmão? Você acha que o teu sonho será capaz de te levar até o fim? Será capaz de fazer você viver uma vida digna do Senhor aqui neste mundo? Viver por inteiro agrado do Senhor? Por causa deste sonho, as pessoas procuram, as pessoas insistem, as pessoas desejam e realizam tantas coisas. Mas quando o sonho passa, o que acontece com elas? Elas param. Eu tenho um sonho. Às vezes o sonho não passa de desejos relacionados com esta vida, com coisas desta terra. Mas por mais nobre que seja este sonho, ele é fraco. Ele um dia vai acabar, um dia ele vai perder o significado, vai perder o sentido para você. Ele vai te deixar na mão. Ele não vai com você até o fim. Assim vive o homem sem Deus, aquele que não tem esperança na glória, aquele que não conhece o poder da glória. As únicas fontes que eles têm são estas daqui. Qual o teu sonho? Meu sonho é ficar rico. Meu sonho é chegar no topo da carreira. Meu sonho é viajar, conhecer o mundo. Meu sonho é construir isso. Meu sonho é conhecer tal coisa. Mas isso é insuficiente. Isso é pobre. Isso está muito distante daquilo que Paulo está pedindo nesta oração em favor dos irmãos, que eles fossem visitados pelo poder da glória de Deus. Que eles fossem fortalecidos no homem interior, segundo as riquezas do poder da glória de Deus.
Faz muitos anos que eu estou perseguindo este meu sonho. Aqueles que são do Senhor têm um grande sonho, que é o próprio Cristo. Uma outra fonte de força, que às vezes movem, né, os nossos braços, os nossos pés, são as nossas próprias necessidades, irmão. Quantas coisas nós fazemos, né, porque temos necessidades delas. Não é assim? Mas quando a nossa necessidade é suprida ou ela se torna impossível de ser alcançado, a nossa fonte seca. Eu preciso, né, ter uma casa para me morar. Amém. Não há nada de errado nisso, né? E para alcançar essa bendita casa, nós fazemos coisas extraordinárias, né? Aí o dia que entramos na casa e fechamos a porta, e aí? E agora? Nosso coração precisa de mais do que ser movido pelas nossas próprias necessidades. A demanda desta jornada não pode ser mantida com esta força. Precisamos de algo maior que vem de Deus. Primeiro Timóteo, versículo 17 do capítulo 6, está escrito assim, palavras do apóstolo Paulo: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Uma outra fonte são as coisas que nós temos, ou as riquezas que possuímos. Quando tentamos repousar o nosso coração sobre as coisas que possuímos, acreditando que as coisas que possuímos, elas serão capazes de nos levar até o fim e serão capazes de fazer com que a nossa vida agrade a Deus aqui neste mundo. Paulo diz que esta fonte, ela é estável. Ela é perigosa. E aqueles que jogam as suas fichas, apostam as suas fichas nisso, com certeza serão surpreendidos. Descobrirão um dia que a sua fonte de poder não foi capaz de atender a sua real necessidade. E a decepção acaba sendo muito grande. Muito grande.
Uma outra coisa, irmãos, que às vezes tomamos, né, como fonte desse poder e tentamos colocar no lugar do verdadeiro poder que vem de Deus, são os nossos relacionamentos. Apostamos as nossas fichas, né, nos nossos relacionamentos. Ah, sou bem casado, tenho uma boa esposa, as irmãs, né, um bom marido, temos os nossos filhos, ou nossos pais, os nossos amigos, enfim. Eu estou e sou bem relacionado, né? E procuramos tirar desta fonte poder para a jornada toda. Acreditamos que essa fonte será capaz de nos conduzir até o fim. Mas essa fonte também, irmãos, não será capaz. Os relacionamentos, eles, por mais importantes, né, e maravilhosos que sejam, são bênçãos de Deus na nossa vida, mas eles não são suficientes. E eles podem acabar por muitos motivos. O marido pode perder a esposa pode perder o marido. Os filhos casam e vão embora. Os amigos mudam de cidade, se afastam de você. De repente você está cercado de pessoas que te amam, que querem o seu bem, que te ajudam, mas de repente você pode ficar sozinho. E daí? Aí o Valdir e a Gilmar acabaram de ficar sozinhos. A filha casou, o filho foi morar em Campinas. Os irmãos estão criando os filhos, aí daqui a pouquinho vai acontecer isso com vocês também. Vocês vão ficar sozinhos. Se a tua segurança vem daqui, você vai ter dificuldade um dia. Paulo está pedindo algo muito maior para os irmãos, que eles fossem visitados pelas riquezas do poder, da glória de Deus. Para que eles pudessem viver uma vida digna, uma vida com perseverança e uma vida com alegria. Para que pudessem frutificar em toda boa obra. E um fenômeno mais recente aí, né? Muitos têm feito dos remédios e das terapias a sua fonte de poder. Se não bastasse toda essa lista aqui e muitas outras coisas que eu não coloquei aqui, não tenho tempo para isso, mas esta tem sido acrescentada nos nossos dias, né? Os remédios e as terapias. Não são poucos aqueles que estão dizendo que cada um de nós precisa contratar um terapeuta quase que de tempo integral, né? Levantar cedo, a primeira coisa é consultar o terapeuta. E aí? E depois do terapeuta, um comprimidinho para a barriga. E aí? Agora vai. Isso é loucura, irmão. Isso é escravidão.
Você e eu, nosso coração precisa de poder, mas esse poder tem outra fonte. Ele procede, ele é derramado da glória de Deus sobre a nossa vida. Apenas a força da glória de Deus é a fonte confiável para a nossa jornada aqui neste mundo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo disse assim: nos quais, ou seja, nos incrédulos, se você leu o contexto imediato, anterior, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja que o esforço do diabo é sempre para ofuscar, para esconder a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esta é a grande notícia, a maravilhosa notícia do Evangelho. A remoção da nossa incredulidade e, consequentemente, da nossa cegueira, para podermos ver a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, tomaremos conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Nós precisamos disto para a nossa vida ser vitoriosa. Esta é a grande bênção que a salvação derrama sobre a nossa vida. A possibilidade real de ver e de experimentar a glória de Deus em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 27, Paulo disse assim, aos quais, ou seja, aos santos, né? Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Qual era o mistério? O que estava escondido? O que ficou escondido temporariamente? Isto que Paulo está descrevendo aqui no verso 27. Cristo em vós, esperança da glória. Glória esta cheia de riquezas, imprescindível para a nossa vida como filhos de Deus. Para isto fomos criados, para isto existimos, para isso fomos resgatados, para fazermos parte, para sermos participantes da glória de Deus em Cristo Jesus. Aquele que foi alcançado pelo Evangelho não é outro senão aquele que foi feito por obra de Deus, participante da glória de Cristo.
E aqui neste mundo, esses que foram alcançados, eles entram num desfrute desta glória, num desfrute antecipado desta glória. É isso que Paulo chama de poder da glória de Deus. E é este poder, e apenas este poder, que é capaz de nos conduzir até o fim. Porque vivemos num mundo caído, corrupto, onde a morte está presente e a corrupção é operante. E nada foge ao seu domínio, exceto aquilo que vem da glória de Deus. No capítulo 1 de Efésios, Paulo está orando aqui, né? É uma oração dele também. Versículo 13. Diz: e por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor, que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Orava Paulo: Senhor, abre os olhos destes irmãos, destes teus filhos, ilumine os olhos do coração deles, para que eles possam ver de fato, ou receber de fato, a esperança que há no chamamento. E qual é a esperança? Qual é a esperança que há no chamamento? Ela é segundo a riqueza da sua glória. Riqueza essa que pertence à herança dos santos. Irmãos, o que nos leva até o fim é a certeza e a experiência que temos com a glória de Deus em Cristo Jesus. O salvo é alguém que colocou um pé na glória de Deus. O salvo é alguém que bebe nessa fonte. Ele é alguém que recebeu no seu coração esta realidade. É como se ele enfiasse o fio na tomada da glória de Deus. No capítulo 14 de João, quero ler mais alguns textos com os irmãos e nós vamos encerrar. Capítulo 14 de João. O Senhor disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O que o Senhor Jesus dá como contraponto aqui para o medo, né, para tristeza dos apóstolos que acabaram de ouvir que eles ficariam sós, né, ou sem a presença física do Senhor. Ele disse: eu vou voltar e eu vou receber vocês para mim mesmo. E aonde eu estou, vocês também vão estar. Ou seja, eles foram avisados de que eles participariam da sua glória. Este foi o poder que Jesus declarou sobre aqueles irmãos, sobre a fraqueza deles. Vocês vão estar comigo. Confiem nisso. Olhem para isso. Não se afastem disso. E vocês vão vencer. No livro de Hebreus, a carta de Hebreus, capítulo 11, nós temos uma lista de irmãos que lidaram com as coisas mais difíceis desta vida e não foram derrotados de maneira nenhuma. Verso 35. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Assim como o Senhor enfrentou a cruz, a morte, a vergonha, a humilhação, de forma vitoriosa, ele fez isso olhando para a alegria que lhe estava proposta. E agora está sentado à destra do trono de Deus. Todos esses irmãos que constam seus nomes aqui nesta lista de Hebreus 11, andaram nesse mesmo caminho, olhando para a eternidade, para a glória de Deus. Receberam dela poder. Por isso, foram capazes de viver neste mundo caído de forma vitoriosa.
fazendo a vontade do Senhor, agradando-lhe em tudo. A fonte deles sempre foi uma fonte verdadeira, genuína. No capítulo 8 de Romanos, Paulo a partir do verso 18, ele diz assim: portanto, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo não negava as dificuldades do tempo presente, né? Mas ele diz: nada disso pode ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós. Paulo não vivia a sua vida, ele não era governado, orientado pelas dificuldades deste mundo, mas sim pela glória de Deus. Ele não tirava os seus olhos da glória de Deus. Colossenses capítulo 3, Paulo manda, né, pelo Espírito de Deus, cada um de nós tirar do nosso coração, nossos pensamentos, das coisas do tempo presente, né, e colocá-las naquilo que é celestial, ou seja, em Cristo Jesus. Ele diz: olha, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E quando ele se manifestar, então nós também seremos manifestados em glória. Isto, irmãos, não é fugir da realidade. Na verdade, isso é se esconder em Deus. Isso é trocar uma fonte de águas rotas por um manancial de águas vivas. Isso é desistir de viver por coisas fracas e pobres e passar a viver por Deus, por sua glória. Ninguém vence se não beber desta fonte. Todas as outras deixarão qualquer um na mão. No capítulo 15 de 1 Coríntios, veja como Paulo lidou com uma questão quinze 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, nem a morte fez com que Paulo perdesse o seu grito de vitória. Pelo contrário, né? Ele desafia a morte aqui. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Tragada foi a morte pela vitória. Poder que vem
da glória de Deus. Se esse poder não for a nossa experiência, quando este dia chegar, seremos envergonhados e chegaremos aqui fracassados. As nossas mãos vão parar pelo meio do caminho, porque só continuam operantes as mãos ou trabalhando as mãos daqueles que sabem que no Senhor o seu trabalho não é vão. Salomão, descrevendo a experiência do homem natural, ele diz que tudo que fazemos debaixo do sol não passa de vaidade. Mas Paulo aqui não concorda com Salomão. Ele diz que no Senhor tudo que fazemos não é vão, permanece para sempre. Paulo estava bebendo da glória de Deus, do Deus glorioso, daquele que venceu a morte. Paulo não estava desesperado porque o seu corpo estava caminhando para a corrupção e para a morte, mas ele estava alegre e confiante porque ele sabia que seria revestido de imortalidade. Como que você vai enfrentar a morte? Como que eu vou enfrentar a morte? Hã? Não tem outro poder, irmão. Aquele que está em Cristo e que bebe desta fonte de glória eterna, ele sabe que o seu Redentor vive e que por fim ele o levantará do pó da terra. Isso não é teologia, isso é experiência no coração, na vida daqueles que conhecem o Senhor. Não basta saber, você precisa experimentar. Quero te dar alguns exemplos, rapidamente. Isaías, quando viu a glória de Deus, Isaías capítulo 6, não vou ler o texto, pode ler depois. Ele estava profetizando em Israel, já desanimado e cansado, já havia pronunciado vários ais, né? Ou seja, o povo de Israel estava numa condição muito difícil. Mas ele vai até o templo, e ele diz que fez isso no ano em que morreu o rei Uzias, e quando ele está lá no templo, ele tem uma visão, e ele vê o Senhor. E se você cruzar Isaías 6 com o Evangelho de João 12, a partir do verso 37, você descobre que Isaías viu o Senhor Jesus. Ele viu a sua glória. Isaías, imediatamente, depois de ver a glória do Senhor e receber o impacto dessa visão na sua própria vida, ele se apresenta de novo e de uma forma muito mais completa, profunda, para servir o Senhor, para continuar sendo seu profeta e pregando a sua palavra, né, para aqueles da sua geração, incrédulos, de coração duro, mas ele anunciou o Senhor até o fim da sua vida. E foi morto por causa disso. Um outro grande exemplo, né, de homens que podemos olhar para ele, né, e ver
foi Abraão. Eu queria ler esse texto com os irmãos. Abre em Hebreus 11, rapidinho. É verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ir. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da promessa. Versículo 13. E todos esses morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Como viveu Abraão? Ele viu a glória de Deus. E o impacto disso na vida dele é que ele foi transformado num peregrino aqui neste mundo. E ele contemplou de longe essa cidade celestial. E ele nunca mais quis voltar para a cidade de onde ele saiu. E no final, nós já lemos esse texto, o autor de Hebreus diz, olha, nenhum destes irmãos, inclusive Abraão, entrou no desfrute daquilo que a sua fé contemplou. Mas, calma que todos eles vão entrar. Porque o nosso cabeça, o primogênito de Deus, ele já entrou. Ele já está no desfrute da sua alegria. Abraão viveu segundo o poder da glória de Deus. E por isso ele foi capaz de peregrinar nesta terra. Neste mundo mau, né? E cheio de dificuldades. Último texto que quero ler, 2 aos Coríntios 4. 16 e 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Assim viveu Paulo. Por causa disso, ele fez aquela oração. Esta é a palavra de Deus, o chamado de Deus para todos nós. Vivemos pela glória de Deus. Sendo assim, mesmo que as coisas do tempo presente elas se acabem, elas se deteriorem, elas se manifestem fracas, nós permaneceremos de pé.
E sendo assim, estaremos de fato, né? E permitindo que algo que tenha peso de glória seja dado a cada um de nós. Que o Senhor nos ajude. O Senhor faça essa obra na nossa vida. O Evangelho diz que você é um peregrino aqui. Peregrino. E ser peregrino tem tudo a ver com isso. Você tem outra pátria. Você é de outro lugar. Você é movido por uma motivação e por um poder que vem de lá. E o que vem de lá é maravilhoso. É a glória do Filho de Deus. Amém.